A minha sogra me menosprezou tanto que no final da vida quem cuidou dela foi eu. Fica aqui uma história nova. Bom, a minha sogra e o meu sogro, eles tiveram apenas o meu marido de filho, né? Eles não tiveram mais nenhum. E o meu sogro, ele faleceu logo no iniciozinho, quando eu tava namorando ainda com o meu marido. Logo no início do nosso relacionamento, o meu sogro faleceu. Então, meu marido passou a viver sozinho com a mãe dele. E assim, a minha sogra, ela nunca gostou de mim, desde o início do meu relacionamento. Nunca, gente. Ela me tratava tão mal, mas tão mal, que ela só faltava pisar em cima de mim. E ela vivia falando que eu era uma interesseira, porque na época eu não trabalhava, né? Quem trabalhava era só o filho dela e ele tinha um salário relativamente muito bom. Então ela vivia falando que eu era uma interesseira, e tal. E mesmo depois de eu ter conseguido meu próprio emprego, ela não tirava essa palavra da boca dela. E ela infernizava, gente, o nosso relacionamento de uma tal forma. Ela era o tipo de pessoa que ela fazia assim. Quando eu saía com ele, tipo assim, se a gente queria ir num restaurante, queria ir num cinema e tal, e ela ficava sozinha em casa, passava 2 horas que a gente tava na rua, ela ligava pra ele, começava a falar que tava passando mal, que era pra ele ir embora, E quando ele chegava na casa, ela tava bem, sabe? Então ela, de tudo que era jeito, ela dava um jeito de infernizar o nosso relacionamento. Ou quando acontecia qualquer coisa, ela mandava mensagem pra mim me xingando. Gente, ela já me chamou de tanta coisa. E eu peguei raiva dela, sabe? Peguei uma raiva muito grande. Ao ponto de que às vezes em que ela me ofendia ou que ela faltava com respeito, eu ia lá e xingava ela de volta, faltava com respeito também. Então a gente tinha uma relação extremamente conturbada. Mas o meu relacionamento com ele era um relacionamento bom. E como a gente não morava junto, né, eu e ela, então eu conseguia levar com tranquilidade o nosso relacionamento. Até que a gente se casou, eu e ele, e eu falei pra ele que eu não ia morar com ela de jeito nenhum, que se ele quisesse casar comigo a gente moraria longe dela. E ele concordou. E nós alugamos uma casa e começamos a morar juntos. E ela infernizou, gente, o nosso primeiro ano de casamento, porque ela ligava todos os dias pra ele falando que ela tava passando mal, que ela tava se sentindo sozinha, que ela ia adoecer, que ela ia morrer e tal, que eu tinha afastado ele dela, que eu não era uma boa nora e tal. Enfim, gente, ela falava de tudo, sabe? Só que ele já tava acostumado com ela, então raramente ele ligava pro que ela falava. Quando ela dizia que tava passando mal, ele já nem acreditava. Mas, enfim, ela infernizou pra caramba, sabe? Até que quando a gente estava com 1 ano de casados, eu e ele, eu descobri que ele estava me traindo. E ele estava me traindo com uma mulher que trabalhava junto com ele. E assim, eu não aceitei aquela traição. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada nas minhas decisões. Então, na hora assim que eu descobri, eu mandei ele embora de casa. Mandei ele embora, falei que eu não tava nem aí, que eu queria me separar, E de fato, a gente se separou. Ele só saiu de casa, mas de fato, pra gente dar entrada no divórcio, tudo isso aí ainda demorou. Até que teve um dia assim, que logo quando saiu o nosso divórcio, ele descobriu que a mãe dele estava doente, que a mãe dele estava com câncer. Só que o câncer dela já estava em um estágio muito avançado. Ela ainda ia fazer o tratamento e tudo, mas era muito difícil que tivesse efeito, sabe? Então ela começou a ficar muito debilitada, demais assim. E aí eu soube por algumas pessoas que ela tava pedindo pra me ver, que ela, tipo, falava pras pessoas que ela queria conversar comigo e tal. E aí eu fui até ela, porque ela dizia que queria conversar comigo. E aí eu cheguei lá e ela tava muito mal, ela realmente tava bem debilitada, muito fraca e tudo. E aí ela conversou muito comigo, me pediu desculpas, disse que ela tinha sido uma pessoa ruim, que ela tinha sido uma sogra ruim a vida toda e tal. Enfim, ela quis se desculpar comigo, eu imagino porque ela pensava que ela tava ali no fim da vida dela, então ela queria se desculpar com todas as pessoas que ela tinha feito mal. E ali naquele momento eu fiquei com tanta pena de ver ela naquele estado que eu acabei perdoando ela. Pedi desculpa também pelas vezes que eu tinha faltado com respeito, que eu tinha brigado e tal. E aí a gente acabou se entendendo. E aí eu percebi que o meu ex-marido, né, porque ele tinha voltado a morar com ela, ele tava desleixando muito do cuidado dela. Eu fiquei com tanta pena, gente, de ver ela daquele jeito, porque eu perdi a minha avó, porque a minha avó tinha câncer também. Então eu lembro como ela ficou. Então quando eu vi a minha ex-sogra daquele jeito, eu fiquei com muita pena de ver ela daquele jeito. E quando eu vi que ele tava desleixando demais no tratamento, no cuidado com ela, aquilo me causou uma raiva tão grande, mas tão grande, sabe? Porque eu ficava, cara, ela é tua mãe e tu vai deixar ela desse jeito? E ele até brigava comigo, ele falava assim, tu nunca gostou dela, como é que tu quer questionar as coisas agora, como é que tu quer prezar pelo bem-estar dela e tal. E eu falava que não, que eu só tava com pena de ver ela daquele jeito, porque apesar de tudo, apesar dela ter sido uma sogra ruim, né, e tal, dela ter a atitude que ela teve, ela ainda era um ser humano e ela era uma senhora que tava passando por um problema muito grande. Enfim, eu só olhava pra ela, eu só via a minha avó, sabe, porque eu enxergava como a minha avó tinha ficado. Até que depois de um tempo, ela vivia pedindo pra que eu fosse ver ela, pra que eu fosse visitar, e eu ia. E todas as vezes que eu chegava lá, gente, ela tava suja, ela não se alimentava, ela não conseguia tomar banho direito sozinha, porque ela tinha muita dificuldade de tomar banho sozinha, porque ela realmente estava fraca. Então,
ele, tipo assim, desleixava muito dela. Até que teve um dia que eu fiquei, assim, com tanta raiva, sabe, de ver ela naquela situação, que eu fui lá, preparei comida pra ela e tudo, dei um banho nela, enfim, cuidei dela desse direito, assim. E aí ela virou pra mim e falou que queria morar junto comigo, que ela queria passar os últimos meses da vida dela, pelo menos de uma forma um pouco mais decente, porque o filho dela não tava fazendo as coisas por ela. E aí, na época, eu morava sozinha e tudo, e como eu realmente sabia que ela tava literalmente numa fase final, digamos assim, eu acabei realmente ficando com muita pena dela e trouxe ela pra morar comigo. Ele, deu graças a Deus, ele nem questionou, ele nem perguntou, ele até ajudou a arrumar a mala dela pra que ela fosse ficar comigo na minha casa, pra vocês terem noção do tipo de filho que ele era. E ali eu passei a cuidar dela, passei a cuidar e tal, eu dava banho, dava comida e tudo, levava ela pra fazer os tratamentos, dava remédio e tal. E ali eu comecei a gostar bastante dela, sabe? Apesar de que a nossa relação só desenvolveu naquela fase, eu comecei a cuidar dela. Como eu falei, eu via muito a minha avó e na época eu não tive condições de cuidar da minha avó do jeito que eu queria. Então eu meio que descontei esse cuidado em cima dela. E cuidei muito dela. Até que chegou um dia em que ela infelizmente faleceu. Ah, detalhe, o meu ex-marido, ele ia visitar ela assim, mas ele ia tipo assim uma vez na semana e quando ele ia, ele passava questão de 20 minutos só com ela e ia embora. Enfim, ela faleceu, nós organizamos o funeral, né, o enterro, tudo, eu fiquei bem triste com a morte dela, mas entendi, eu já tava meio que preparada porque eu já sabia que a qualquer momento ela podia ir. Beleza. Até que passou mais ou menos umas 2 semanas que ela tinha falecido, um advogado entrou em contato comigo, falando que ela tinha deixado alguns bens pra mim. A minha sogra, ela tinha a casa própria dela, onde ela morava, e o meu sogro tinha mais uma outra casa que ele tinha deixado pra ela quando ele tinha falecido. E com isso, ela tinha feito um testamento onde ela dizia que as 2 casas ela queria que ficasse pra mim, porque eu tinha cuidado dela, porque eu tinha sido a verdadeira filha dela. Então ela tinha feito um testamento dizendo que tinha que ficar pra mim. Só que é o que acontece, ela tinha um filho, e por mais que ele não tivesse cuidado dela e tal, ele ainda era filho dela. E ele tinha direito, ela não podia simplesmente, a justiça do Brasil não deixa que ela simplesmente deixe todas as coisas pra uma outra pessoa sem ser pros filhos. Então ele entrou na justiça e tal, falando que aquilo não era justo, porque ele era filho dela, que eu não tinha direito de nada, que eu só tinha convivido com ela há pouco tempo, porque eu odiava ela e tal. Ele tentou jogar toda a relação que eu tinha tido com ela lá no início, sabe? E aí, enfim, eu contratei um advogado também, a gente foi pra justiça e tudo. Mostrei pro juiz todas as coisas e tal. E no final de tudo, o juiz acabou determinando que uma casa ficaria com ele e a outra casa ficaria comigo. Que ele entendeu como se eu fosse herdeira dela também. E aí no final ele acabou ficando sim com uma casa e eu acabei ficando com outra. E pra mim foi até uma bênção, porque eu morava de aluguel e agora eu tinha uma casa própria pra morar. Hoje eu sou muito grata por ela ter feito isso, porque assim, eu nunca contei com nada, sabe? Eu cuidei dela porque eu realmente senti muita pena dela de ver ela naquele estado. Eu não contava com nada. Até porque eu pensava que eu nem teria direito a nada, sabe? Então, quando ela me retribuiu dessa forma, eu entendi que de fato ela estava realmente agradecida por o que eu tinha feito com ela. E que toda a relação ruim que a gente tinha tido lá atrás realmente tinha passado. E hoje eu só espero que ela esteja em um lugar bom e que ela esteja descansando e que ela esteja em paz. E eu só espero que um dia o filho dela não se arrependa de ter sido tão ruim com ela nos últimos meses como ele foi. Porque eu acho que o pior sentimento que uma pessoa pode ter é de arrependimento e não poder fazer nada pra mudar. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.